Boa noite, pessoal. Me chamo Marcelo Almeida. Esta é a palestra virtual do Centro Espírita Francisco de Assis, Jacaraípe, Serra, Espírito Santo. O estudo não é presencial, mas o apoio da espiritualidade é o mesmo. Vamos iniciar com uma leitura de uma página do livro Pão Nosso, de Emmanuel. A lição é: preserva a ti próprio. Vai e não peques mais. Jesus, João 8, versículo 11. A semente valiosa que não ajudas pode perder-se. A árvore tenra que não proteges permanece exposta à destruição. A fonte que não amparas poderá secar-se. A água que não distribuis forma pântanos. O fruto não aproveitado apodrece. A terra boa que não defendes é asfixiada pela erva inútil. A enxada que não utilizas cria ferrugem. As flores que não cultivas nem sempre se repetem. O amigo que não conservas foge do teu caminho. A medicação que não respeitas, na dosagem e na oportunidade que lhe dizem respeito, não te beneficia o campo orgânico. Assim também é a graça divina. Se não guardar o favor do alto, respeitando-o em ti mesmo, se não usas o conhecimento elevado que recebe para benefício da própria felicidade, se não prezas a contribuição que te vem de cima, não te vale a dedicação dos mensageiros espirituais. Debalde, improvisarão eles milagres de amor e paciência na solução de teus problemas, porque sem a adesão de tua vontade ao programa regenerativo, todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis. Vai e não peques mais. O ensinamento de Jesus é suficiente e expressivo. O médico divino proporciona a cura, mas se não a conservamos dentro de nós, ninguém poderá prever a extensão e as consequências dos novos desequilíbrios que nos sitiarão a invigilância. Nos preparando então para a nossa reflexão da noite, vamos neste momento elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso Mestre querido, e pedir que a tua luz, que o teu amor envolva a todos nós. Pedir que esta paz que neste momento nos envolve possa aquietar a nossa ansiedade e fazer com que a fé e a esperança tenham mais voz dentro de nós. Muito obrigado, Jesus. Que assim seja. Bom, o tema que trazemos para a reflexão de hoje é causa das aflições. A pergunta é: você sofre? Por que a cota de sofrimento ela parece tão desigual? Por que uns sofrem tantos e outros parecem não sofrer? Quando a vida caminha num viés de tranquilidade e sucesso material, dentro da nossa expectativa, normalmente ficamos bem. E não perguntamos a Deus por que a vida é assim. Se temos um bom emprego, uma boa casa, se temos uma estabilidade financeira, acreditamos que a nossa condição é mérito exclusivamente nosso, fruto do nosso trabalho. Nos enxergamos com diferenciais. Às vezes até acreditamos que somos seres melhores do que os outros,
e afirmamos que o resultado é fruto do nosso trabalho árduo ou que somos privilegiados por Deus. Porém, quando a situação se inverte, normalmente não pensamos assim. Quando passamos por dificuldades, experiências dolorosas, logo procuramos alguém atribuir a responsabilidade pelo nosso fracasso. Alguém para colocar a culpa, não reconhecendo que a responsabilidade e mérito por estarmos em qualquer situação é exclusivamente nosso. E aí, o indivíduo chega ao ponto de perguntar: por que eu, meu Deus? Por que tu me abandonaste? No momento que a dor nos visita, seja na perda de um ente querido, numa alteração brusca do padrão econômico, no desentendimento com um familiar, uma doença grave, uma dificuldade de relacionamento com alguém que amamos muito, temos a chance de olhar a vida de outro ângulo. E o ângulo que vamos escolher é que fará a diferença em nossas vidas. Podemos ver de uma forma humilde ou nos revoltamos com Deus, acreditando que não merecemos o que de ruim está acontecendo conosco. E continua a pergunta: se Deus existe, por que Ele deixa que aconteçam tantas injustiças? Por que algumas pessoas encaram a dor algumas vezes na vida e outras têm uma vida inteira de sofrimento? Por que um indivíduo de e outros, mesmo sendo honestos, com um bom comportamento, não têm prosperidade, têm uma vida tão difícil? Porque Deus permite que os maus tenham sucesso e os bons sofram? A resposta de algumas filosofias religiosas a estas perguntas é de que você está sofrendo agora, mas será recompensado após a morte. Terá adquirido o direito de permanecer no paraíso. Porém, esta resposta não convence a todos. Algumas pessoas param para analisar e identificam que a forma de adquirir este acesso ao paraíso é desigual. Uns pagam uma vida inteira de sofrimento, um preço muito alto para essa passagem, enquanto outros o valor do sofrimento é bem menor. E o questionamento continua: por que uns têm que sofrer uma vida inteira para ter acesso ao paraíso e outros sofrem bem menos? Onde está a justiça de Deus? Para facilitar o nosso entendimento, trago 2 princípios fundamentais do Espiritismo: a imortalidade da alma, que esclarece que somos espíritos imortais. O que sou hoje é fruto de uma construção de inúmeras vidas anteriores. Isto porque uma vida é muito pouco para explicar esta vida. Pluralidade das existências é um outro fundamento. A cada reencarnação, o espírito progride e se depura. Toda falta, todo mal praticado é uma dívida contraída e que tem que ser paga. Se não for nesta existência, será na próxima ou nas seguintes, porque todas as existências são solidárias. O Espiritismo ele vem nos esclarecer, vem nos consolar, através de informações dadas pelos Espíritos com base na fé raciocinada. O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, trata exatamente da distribuição desigual da dor para os seres humanos. Sofrimento, prosperidade dos maus e sofrimento dos justos, porque vivemos e somos tão diferentes. Os Espíritos explicam que algumas aflições, sofrimentos, têm sua origem na vida atual, e outros só podem ter origem
nas vidas passadas. Lembra ainda que as causas de todas as nossas aflições estão na nossa intimidade, e toda imperfeição é causa de sofrimento. Kardec, no Código Penal da Vida Futura, no livro Céu e Inferno, traz o seguinte: toda imperfeição e toda falta que dela decorre trazem o seu próprio castigo nas suas consequências naturais e inevitáveis, como a doença decorre dos excessos, o tédio da ociosidade, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta e cada indivíduo. O benfeitor Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, na lição Examina a própria aflição, ele orienta que examinemos o nosso sofrimento, a nossa aflição, para que não se converta em arrasadora tempestade emotiva. A aflição da impaciência chama-se intemperança. Quem é impaciente normalmente exagera naquilo que faz, quer tudo no seu tempo, sofre quando vê seus desejos frustrados. Quantas tragédias no trânsito ocorrem por impaciência? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? A aflição do egoísmo chama-se egolatria. O egoísta se coloca como adversário de todos aqueles que não lhe dão o valor que ele acredita ter. Acredita que tudo deve girar em torno dele. Quando isso não acontece, sofre por pequenos motivos. Quanto mais o indivíduo é egoísta, mais as pessoas se afastam dele, e com isso o egoísta sofre e não consegue perceber que é ele a causa da sua aflição, a causa da sua dor, a causa do seu sofrimento. A aflição do vício chama-se delinquência. O indivíduo começa usando uma pequena quantidade de droga. Ele cria um vício e depois rouba para mantê-la. Sofre para mantê-lo, porque acredita que não consegue viver sem o vício. A aflição da agressividade chama-se cólera. A cólera faz muito mal para o indivíduo. É praticamente impossível agredir alguém sem se ferir primeiro. Com a descarga de elementos nocivos, envenenamos o nosso organismo, rins, estômago, sistema nervoso, todo o nosso corpo. A aflição do crime chama-se remorso. Ninguém, mas ninguém, foge da própria consciência. Mais cedo ou mais tarde vem o remorso, que é a preparação do arrependimento. Aí ele sofre. A aflição da inveja chama-se despeito. O invejoso sofre tanto porque, não valorizando o que tem, não consegue ter prazer de viver com o que tem, valorizando sempre o do outro. A aflição da indisciplina chama-se desordem. A vida de uma pessoa sem disciplina é um sofrimento. Quando ele não consegue cumprir os horários, por exemplo, chega atrasado no trabalho, coloca a culpa no trânsito, acredita que a vida é um inferno. Ao passo que pode ter uma vida tranquila, se acordar um pouco mais cedo e organizar as coisas previamente. A aflição da indiferença chama-se desânimo. O indivíduo não se importa com as coisas. Ele é indiferente. Indiferente ao que acontece à volta dele. A vida acaba perdendo o sentido. O desânimo vira um tédio. O indivíduo precisa gostar de algo que faz, senão ele sofre. Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências, seja por fraqueza
ou por indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo, e quando colhem o que semearam, admiram-se da ingratidão dos filhos, sofrendo com tudo isso. A aflição do ciúme. A aflição do ciúme chama-se desespero. Quantos suicídios, separações, feminicídios encontram a sua justificativa no ciúme. A maior parte dos nossos sofrimentos, os Espíritos colocam para nós que tem origem nesta vida e tem a ver com a nossa forma de ser. Quando enfrentamos uma provação, um sofrimento, devemos nos perguntar: o quanto a minha personalidade, o meu jeito de ser, contribuiu para esse sofrimento que eu estou passando? Qual foi a minha contribuição para o evento que está se passando na minha vida? O quanto eu agreguei para isso? Ou o que eu poderia ter feito para evitar esta ou aquela situação desagradável? Aí vem a pergunta que é muito importante: será que eu exercitei o bem no limite das minhas forças? É na vida corporal, cita Kardec, que o espírito repara o mal de suas existências anteriores, que põe em prática as resoluções tomadas na vida espiritual. Botamos em prática aqui as resoluções da vida espiritual. É assim que se explicam as misérias e as dificuldades que à primeira vista parecem não ter razão de ser, mas na verdade são justas, desde que foram determinadas no passado e servem para o nosso adiantamento. Aí que o Espiritismo vem e coloca a necessidade da reforma interior, a reforma íntima, a necessidade de trabalhar e renovar os nossos valores, os nossos sentimentos e ter sabedoria para viver bem. Todas as misérias, todas as dificuldades que enfrentamos na vida aqui são consequências de nossas próprias imperfeições. São expiações de faltas que cometemos nessa mesma existência ou em existências anteriores. Para aqueles sofrimentos que não encontramos explicação nessa vida, tem coisas que nós passamos que não conseguimos explicar, não conseguimos identificar uma origem nesta vida. A explicação pode estar em vidas anteriores. Sabendo que todo efeito tem uma causa, tais sofrimentos são efeitos que hão de ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Se eu estou passando por algum sofrimento que eu não consigo identificar a origem nesta vida, se eu acredito que Deus existe e que todo efeito tem uma causa, essa causa, ela existe e pode estar numa vida anterior. Vamos analisar alguns casos. Como entender, como vocês explicam, crianças que nascem com doenças mentais ou outros tipos de problemas graves que a fazem passar por muitos sofrimentos ainda em tenra idade? Por que Joãozinho nasceu numa família de catadores de lixo, desde o início da sua vida, passa fome, tem que buscar no lixão coisas para comer? E por que Mariazinha nasce numa família bem estruturada, economicamente, consegue estudar, se formar e viver sem passar necessidades? Por que um indivíduo corrupto consegue se eleger? Desvia dinheiro da merenda de milhares de crianças e aparenta ter uma vida feliz? Onde está a justiça e a misericórdia divina nestas situações? Como entender as leis divinas que faz o sol nascer para o justo e injustos?
Pessoal, o que existe na verdade é a colheita do que foi plantado, é a colheita do que plantamos. Como sempre, a misericórdia divina providencia novas chances para a nossa depuração, a nossa evolução. A reencarnação é a chave para o entendimento de muitos sofrimentos. O Espiritismo traz para nós pontos esclarecedores e consoladores. A cada vida, a cada reencarnação, o Pai Maior nos convida ao aprendizado. O primeiro chamado que temos, a primeira oportunidade, é sempre, sempre pelo amor. Temos a oportunidade de aprendermos nas provas da vida, mas temos também o livre-arbítrio de escolher o caminho de aprender ou não. O segundo chamado é pela dor, a dor expiatória. Acontece quando ignoramos e não atendemos os chamados ao aprendizado de amor da professora vida, deixando de lado as oportunidades de aprender sem sofrimento. Temos já a chance de aprender sem sofrimento, mas ignoramos o chamado do amor. Deus nos permite aprender com os nossos próprios erros, quando ignoramos o chamado do amor, e nos faz experimentar o nosso próprio veneno, para que desta forma possamos entender que há necessidade de mudarmos de comportamentos. O espírito sofre segundo o que fez sofrer, de maneira que sua atenção, estando incessantemente voltada para as consequências desse mal que ele fez, ele vai compreender melhor os inconvenientes desse mal, do seu procedimento, e é levado a se corrigir. Quando estamos imersos em sofrimento, não estamos sendo punidos. Nós temos um Deus de amor. Nós não estamos sendo punidos. Estamos desfrutando da chance de entender o mal que causamos, como se puxássemos uma corrente até chegar ao seu início, entendendo que cada elo foi uma ação errada ou inconsequente que tomamos. Quando realmente aceitamos a oportunidade da dor e reconhecemos o gosto amargo do nosso veneno, entendemos a necessidade de mudarmos a direção. Nesse contexto que nós aprendemos com a dor, ocorre a expiação das faltas. Se aprendemos com isso, retomamos a partir da dor o caminho do amor, da qual nos afastamos. Vamos avaliar um caso de um político corrupto que nasceu em um lar estruturado, foi instruído em boas escolas, passou por instituições religiosas, mas não absorveu o que realmente importava. Leva a vida criando uma tremenda desigualdade social. Desvia dinheiro da merenda, da saúde, e muitos sofrem por suas falcatruas. Aparentemente, ele caminha feliz, porque está envolvido na lama dos vícios, sob o efeito de uma espécie de droga moral que lhe anestesia o sentido mais divino que todos nós carregamos, a voz da consciência. Ela está anestesiada, ele não consegue ouvir. Ela constantemente nos alerta sobre os nossos desvios morais. Ela não alerta só os políticos, ela alerta a todos. Constantemente ela nos alerta para os desvios morais e muitas vezes ignoramos, muitas vezes, sofrendo as consequências dessa opção, mais cedo ou mais tarde. Bom, esse político, em algum momento da vida, ele vai desencarnar, ele vai retornar ao plano espiritual. Passará por sofrimentos inerentes à sua condição, e quando ele entrar num processo de reconhecimento de suas faltas e de arrependimento, ele será socorrido
por mensageiros do plano espiritual, benfeitores do plano espiritual. E após um período de preparação no mundo espiritual, quando estiver no momento de reencarnar novamente, os benfeitores espirituais vão junto com ele planejar a sua próxima reencarnação. Quando utilizamos, pessoal, por diversas vidas, os recursos que Deus nos disponibiliza quando nascemos aqui neste planeta, quando utilizamos esses recursos de forma desregrada, em algum momento, pelo fato de, porque não sabemos usar, vamos viver a carência desses recursos materiais. A carência dos recursos foram aqueles que esbanjamos, que vivemos uma vida desregrada com esses recursos, trazendo um impacto negativo para ele e para outras pessoas. Na vida, nesse mundo que nós vivemos, existem injustiças, mas acreditem, não existem injustiçados. Se enxergássemos as vidas passadas das pessoas que vivem hoje em lixões, veríamos políticos do passado que criaram desigualdades sociais, hoje vivendo a desigualdade para entender e identificar que não é o caminho, provando do seu próprio veneno. O espírito, nós, somos sempre o árbitro do nosso destino. O espírito ele pode prolongar os seus sofrimentos pelo seu endurecimento no mal e abrandá-los e até mesmo abreviá-los pelos seus esforços em praticar o bem. Praticar o bem. Importante refletirmos sobre o que é fazer o bem. Agir com bondade, com empatia, é fazer o bem. Ser dócil para com as imperfeições dos outros é fazer o bem, é uma caridade. Perdoar 70 vezes 7 é fazer o bem. Retornar à pátria espiritual melhor do que quando chegamos aqui é fazer o bem. A palavra, ela convence, mas é o exemplo que arrasta, é o exemplo que orienta e que encaminha aqueles que estão à nossa volta, não são as palavras. Como é que eu estou sendo visto por aqueles que estão à minha volta? Não é o que eu sou ou o que eu estou fazendo, é como eu estou sendo visto por aqueles que estão à minha volta. O que estou plantando na minha vida com as minhas ações. O plantar é livre, pessoal, mas a colheita, ela é obrigatória. Um exercício muito interessante que, nesse momento que estamos todos buscando refletir, é muito interessante, eu sugiro, é que quando recebermos uma informação da falcatrua de um político, façamos o exercício da caridade e ore por ele. Este é o momento que ele está se endividando com o universo. Ele não está ouvindo a voz da consciência e está se endividando como aquele que compra sem pensar, utilizando o cartão de crédito. Quando pudermos apoiar, consolar e fortalecer alguém que esteja passando pela carência de algum recurso, ajude-o. Ele pode estar no momento de expiação. E o ajudar não necessariamente quer dizer dar alguma coisa material. As pessoas estão se sentindo invisíveis. Quando você para ouvir, a pessoa tem a ação de te agradecer,
mesmo quando você não lhe dá nada. Que sempre encontremos espaço em nossa vida para avaliarmos as nossas ações. Lembra, os sofrimentos desta vida podem ser plantados também nessa vida. Então, a necessidade da avaliação das nossas ações, de termos metas espirituais de médio e longo prazo e ações de correção para as nossas imperfeições. Qual é a imperfeição que você, que está me ouvindo, quer melhorar este ano? As materiais, eu acredito que todos nós listamos, já é um hábito. E as espirituais, as necessidades, lembra, nós temos que retornar daqui, é importante que retornemos daqui melhores do que chegamos. Santo Agostinho, no Evangelho, ele nos sugere que ao deitarmos, façamos uma avaliação do nosso dia e planejemos ações positivas para o próximo dia. Bom, pessoal, a reflexão que eu tinha para trazer para vocês é essa. Os livros utilizados foram o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, o Céu e Inferno. O Céu e Inferno, ele tem uma parte que é fantástica, todo ele é maravilhoso, mas tem o Código Penal da Vida Futura. Kardec escreveu de forma muito suave, muito clara, e é muito interessante revermos para que essa fala de Santo Agostinho possa fazer sentido para nós. Que o Mestre Jesus esteja conosco, que tenhamos uma boa noite e que cada um de nós lembre que o momento que estamos passando no planeta, cada um de nós tem a responsabilidade e pode contribuir positivamente em algum momento do dia, fazendo uma oração, em todo o dia, buscando ser melhor do que foi ontem. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Boa noite. Prece final. Bom, nós vamos fazer agora. A minha esposa está aqui do meu lado e me lembrou da prece final, muito bem lembrado. Vamos então nos colocar de forma tranquila, confortável e pedir neste momento a Jesus, a espiritualidade maior, pedir ao nosso Espírito protetor que nos ampare. Jesus, Mestre querido, te agradecemos, Senhor, por estes momentos de reflexão. Que cada um de nós possa, neste exato momento, multiplicar esta luz e esta paz em seus lares. Que cada lar aqui representado possa se encher de luz, possa se encher de paz, e que esta paz possa auxiliar no nosso aquietar, no nosso acordar a fé que precisamos neste momento, o otimismo, a esperança, porque temos a certeza, Senhor, que estamos aqui e estamos sob o seu controle. Te agradecemos, Mestre querido, por mais este estudo da noite. Que assim seja. Boa noite, pessoal.